Muito bem, boa noite a todos. Vamos dar início aí pontualmente ao nosso encontro aqui, onde nós vamos conversar sobre a essência de empreender com franquias de educação. E a gente vai aproveitar o mote de um livro que o Bruno, nosso convidado aqui, organizou, que é o livro 21 mitos sobre empreender com franquias de educação. E claro, quem quiser o livro, a gente vai sortear um livro hoje, até o final do nosso encontro aqui. E vamos aproveitando o tema do livro, a gente vai trabalhar justamente com isso, né, Bruno? A gente vai jogar um jogo aqui muito sério, que é o fato ou fake, né? A gente vai olhar para cada um desses mitos, ou para os principais deles, né? E conversar um pouquinho sobre o que realmente é realidade, o que está por trás desses mitos, o que nos impede, muitas vezes, a gente que é empresário, que tem vontade de empreender na área de educação, de começar, né? E o que pode nos estimular, de fato, a fazer isso acontecer e a ter sucesso. Mas antes da gente começar, eu gostaria de dar um recadinho aqui, que é um cuidado especial nosso aqui da Ferolab com todos os nossos participantes. A Paty, que está aqui conosco, Patrícia Castilho, já colocou o recado ali no chat, mas eu vou reforçar aqui que em relação à parte de uso de imagem, voz e dados pessoais, quem estiver participando com a gente aqui desse webinar, a gente vai gravar e vai utilizar depois partes ou na íntegra essa gravação nas nossas comunicações institucionais, nas redes sociais e assim por diante, tá? Em tudo que é vinculado à divulgação e à comunicação institucional da Ferolab e também deste evento. Sempre o nosso foco, né, educação, nós somos uma empresa de educação, então a ideia da gente compartilhar esse conteúdo é justamente fazer com que esse conhecimento, esses insights cheguem ao máximo de pessoas possível e que a gente possa, com isso, despertar aí mais corações empreendedores Brasil afora, certo? E eu gostaria agora, então, de dar as boas-vindas aqui para o Bruno, né? O Bruno Gagliardi, que é quem organizou esse livro que eu estava mostrando aqui para vocês, e também, além de tudo isso, né, especialista em educação e franchising, com mais de 15 anos de experiência, é CEO do Centro Britânico de Franquias, sócio na Brasil Canadá, que é uma rede de escolas bilíngues, e diretor na RAP, Hub de Habilidades, e muito mais coisas que o Bruno vai nos contar também, certo? Meu nome é Fabiana Estrela, eu sou Chief Franchising Officer da Ferolab, tenho mais de 25 anos de varejo e franchising, fui diretora da Associação Brasileira de Franchising por mais de 10 anos e também diretora executiva da mesma instituição. Além de vários outros caminhos aí que eu já trilhei, certo? Nessa experiência de franchising e de varejo. E também sou mãe de dois adolescentes, que praticamente equivale a um doutorado na vida, né? Certo? E esposa do Marco, que está aí nos acompanhando, inclusive, sempre me apoiando. Muito bem, Bruno, vamos lá, eu gostaria muito que tu começasse aí também te apresentando, e aí eu vou trazer alguns dados aqui do nosso franchising para esquentar a nossa conversa, e fiquem atentos ao chat também, porque a Paty Castilho vai colocar ali algumas perguntas, que são enquetes aí para a gente refletir, e a gente também vai estar atento a tudo que vocês colocarem ali de interação, para responder, para que a gente possa fazer um bate-papo aqui muito leve e ao mesmo tempo profundo. Bruno, por Fabi, favor. bom, primeiro agradecer o convite, uma honra estar aqui com vocês, né, nesse webinar. Eu espero que conseguir trazer justamente nesses aspectos aí de empreender com educação, que é uma das paixões da minha vida. Não achava que esse seria meu caminho, né? Mas por circunstâncias da vida, empreender junto com família, eu acabei chegando nesse universo que eu sou totalmente apaixonado e eu acho que o livro é uma prova disso, né? Essa união do setor para que a gente consiga angariar cada vez pessoas melhores para estarem com a gente. E eu sou muito feliz da Ferolab ter entrado agora para o universo de franquia junto com vocês. Eu não tenho dúvida que vocês vão engrandecer muito o nosso setor. Então, prazerzaço estar aqui, Fabi. Muito bom, Bruno, obrigada mesmo. E o franchising tem esse espírito colaborativo, né, Bruno? E tu lá como nosso coordenador da Comissão de Educação da BF, o ano passado teve essa super iniciativa aí de organizar esse livro junto com a comissão. E claro, o Bruno não fez isso sozinho, não, pessoal. Isso é uma das coisas mais interessantes do franchising, né? Ele é colaborativo de fato,
inclusive entre concorrentes, né? Porque a nossa comissão de educação da BF, a gente tem vários concorrentes que sentam na mesma mesa e trocam informações importantes sobre os modelos de negócio, sobre o mercado, um ajudando o outro a crescer, porque quanto mais as pessoas têm uma percepção positiva do franchise, mais todo mundo que está conectado a franquias cresce também e cresce de uma forma muito positiva e muito sustentável, né? Até porque os nossos franqueados, né, como diz o nosso querido Dr. Miguel, né, do Boticário, a gente respira pelo nariz deles, né? E o André Friedheim, nosso ex-presidente da BF, atual conselheiro, sempre fala também que o maior ativo de uma marca franqueadora é a sua rede de franqueados, né? O seu time de franqueados. Então, esse cuidado todo que a gente tem, toda essa colaboração é justamente para que a gente consiga juntos gerar todo esse resultado. E esse livro aqui que a gente se embasou para bater esse papo, teve a colaboração, né, que o Bruno organizou, mas teve a colaboração do pessoal da Vox2U, da Você Autor, da Washington, da Parque, da Via Certa, do CNA, da Rockefeller, do Kumon, da Influx, da The Kids Club, da School of Rock, do Sebrae, da Rede Balloon, do Supera, do Movedu, do IASES, do Grau Técnico e da Cultura Inglesa. Olha isso, pessoal. Né? Um monte de gente aí de lideranças do setor, marcas muito tradicionais da educação também participando. Inclusive, o prefácio foi escrito pelo nosso querido Ricardo Young, que é uma das lideranças assim mais icônicas do nosso franchise, foi nosso primeiro presidente da Associação Brasileira de Franchise lá na inauguração da associação em 1987, e foi a grande liderança do IASES, que é uma marca, né, que está no carinho aí de todo mundo, né, porque já está há bastante tempo nas nossas vidas, assim, independente de ser franchising ou não, né, Bruno? Porque educação tem muito isso, né? O vínculo emocional é muito forte, né? Porque ensinar é um ato de amor. Então, mesmo quando a gente está falando de negócio, a gente está falando desse propósito, e por isso que é tão importante essa conversa sobre negócio, né? Porque a gente tem muito essa visão, assim, a educação é um ato de amor, é uma questão importante, carrega todo um propósito, influencia muito na vida das pessoas, impacta muito a vida das pessoas, né? E por que não? Por que não pode ser um negócio também? Por que fazendo tudo isso a gente não pode estruturar a governança e a forma como a gente coloca esse modelo para que todos os envolvidos nessa marca possam ter sim um resultado importante financeiro que igualmente impacta a vida de todos. E quando a gente fala disso, só para a gente esquentar aqui, eu tenho aqui alguns dados da nossa Associação Brasileira de Franchise em relação ao desempenho do franchising, né? O ano passado, o faturamento do franchising no país foi mais de 270 bilhões de reais. Isso representa praticamente 2,5% do PIB nacional, certo? E isso aconteceu no nosso país inteiro, porque antigamente o franchise estava muito concentrado na região sudeste, mas hoje em dia ele está em todos os cantos do país, do Oiapoque ao Chuí, inclusive em municípios muito pequenos, e em diferentes formatos, desde o home-based até mega estruturas, né, de investimento de franquias. A projeção para esse ano é a gente faturar mais de 300 bilhões no franchise, e o segmento de educação no ano passado faturou mais de 15 bilhões, com um crescimento de 9%. O franchising vem crescendo em torno de 2 dígitos ao ano, desde o segundo trimestre de 2022, e a gente já está hoje no nosso país com mais de 200 mil operações de franquias, empregando mais de 1.700.000 pessoas. Isso dá, em média, 9 pessoas, certo, empregadas por operação franqueada. Então, é ou não é impacto econômico, né? Agora, imagina isso junto com a educação. A gente sabe que a educação hoje é um imperativo econômico, porque é ela que faz com que as pessoas ampliem a sua caixa de ferramentas, ampliem a sua base de conhecimento, ampliem a sua visão de mundo para contribuir com a inovação de todos os negócios. E isso é muito importante para gerar movimento na economia e para gerar, por óbvio, soluções e melhoria de qualidade de vida para a comunidade das marcas, porque só quem gera valor é que consegue continuar relevante. E não se engane você que pensa que às vezes, mas eu vou ser só um franqueado. Eu queria ser um franqueador, eu queria ser o dono da indústria, o dono da marca. Hoje em dia, pessoal, o franqueado, certo, está faturando tanto quanto o dono da marca. Sim, Fabi, sério isso, sério. Só para vocês terem uma ideia, o berço do franchising mundial, que é os Estados Unidos, né, no último ano,
os 200 maiores franqueados americanos, não as franqueadoras, faturaram 55 bilhões de dólares, pessoal. Mais do que o franchising brasileiro inteiro. E eu estou falando só dos 200 maiores, fora todos os outros franqueados. Em média, cada franqueado americano desses maiores tem 165 operações de franquias. Só para vocês terem uma ideia, a média do número de operações de franquias por franqueador no Brasil é em torno de 60 a 70 operações. Ou seja, são franqueados maiores do que muitos dos nossos franqueadores aqui em tamanho de rede. Então, sim, você pode começar pequeno, pode começar com uma operação de franquias e daqui um pouco estar gigante, sim, com 10, 15, 20 operações ou ampliando o seu mercado de atuação também como franqueado. Então, isso só para a gente começar esse bate-papo. A educação, né, Bruno? Tu que é o nosso coordenador lá de educação. Eu sei que a gente está aí com praticamente 10 mil operações, né, de franquia só de educação no Brasil, né? Isso, só os lá na ABF, a gente Uhum, tem um pouquinho mais de 10 mil. Se a gente isso, pegar operações são 242 redes hoje no Brasil de franquia, sendo que certo? dessas 242, se eu não me engano, 94 estão na BF, né? Esse número ele acaba Isso. mudando mês a mês. É. E apesar de ter aí 30%, 30 e poucos por cento como associados à BF, esses 30 e poucos por cento dos franqueadores, eles correspondem a quase 90% das operações. Então, Uhum, acho que diz muito do que a gente tem no nosso grupo ali, né, de qualidade. Se a gente pegar a média dessas 90 franquias, a gente está batendo 90 unidades por unidade franqueada. É lógico que média não é lá um indicador muito sim, relevante para isso, porque, né, a gente vai ter um Kumon, como você citou ali, com mais de sim, 1.500 unidades, uma Wizard com 1.000, o CNA com 700, 800. Mas é um setor muito pujante e tem um dado que é legal, Fabi. Eu ainda não fiz esse cálculo, é a terceira vez que eu lembro e falo, preciso fazer. Mas eu acredito que se a gente juntar essas 21 marcas que escreveram o livro, a gente vai ter perto de 1.000 anos de know-how aí. Porque a gente pega aí nossa. como você falou, um Yazid tem mais de 70 Uhum, anos, cultura inglesa mais de 80 anos. O Centro sim. Britânico, que eu falei da minha família, tem 56, o CNA 50, Red Balloon Uhum, 56 também. Então, a hora que você vai vendo essa, eu acho que a robustez desse modelo de franquia de educação, a gente começa a entender o uhum, porquê que essas empresas são tão longevas, sabe? Então, é um outro sim, dado que é e muito bacana. essa informação que tu trouxeste, Bruno, é bem importante mesmo, porque muitas vezes, né, o candidato a franqueado, ele já nesses anos todos aí de franchise no Brasil, ele foi maturando e foi melhorando cada vez mais as suas perguntas, né? Porque antigamente, quando a gente atendia um candidato a franqueado, né, há 20 anos atrás, as pessoas faziam perguntas muito básicas e muitas vezes não se aprofundavam mais na informação para poder tomar uma decisão mais bem pensada, né? Hoje em dia, a gente vê o quanto as pessoas já vêm com todas as questões financeiras, né? Qual é o retorno do investimento, qual é o investimento, né? Como é que é o faturamento, mas essa questão da longevidade, da sustentabilidade da marca é um fator muito importante também, né? Porque às vezes o investimento pode ser maior, mas a marca já está há mais tempo no mercado e isso dá mais robustez, né? Tem Sem um dúvida. planejamento também mais aprofundado, né? Então, esses pontos todos, quem está pensando em se tornar um franqueado precisa levar em consideração também, né? É isso mesmo. Eu acho que muitas vezes educação e até um pouco do porquê que a gente resolveu fazer o livro, né? Como Uhum, educadores, a gente escuta muitas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, quando fala de sim. inovação e educação. E aí você Uhum, pensa, né? Como é que uma empresa que tem 80 anos existe até hoje se ela não inova? Ela não é a mesma empresa de exatamente. 80 anos atrás, nem de 50, nem de 10. Então, Uhum, é um setor que ele é um pouco mais conservador, principalmente quando a gente olha para a parte, né, de educação básica, quando a gente fala de criança, porque o pai ele não quer sim. arriscar o filho dele com uma coisa muito diferente, né? É. Mas enfim, você vê que cada uma dessas marcas, elas vão, ao longo do tempo, conseguindo e desenvolvendo essas inovações. E a ideia de juntar isso no livro e a gente ter esses encontros Uhum, na BF
é justamente a gente ter, né, a portas fechadas ali, a gente conseguir trazer todas as dores de fato, quais são os nossos problemas, do que a gente está falhando, o que do mercado a gente precisa ajustar. Então, acho que a educação tem esse papel importante, né, de uma autocrítica constante. Eu acho que vem muito do universo da educação isso, né, de você entender que quanto mais você sabe, mais você sente que você não sabe nada, né? Então a gente sofre por isso e Exatamente. isso acaba ajudando muito a gente nesse processo. Uhum. E esse trabalho todo colaborativo, quem ganha é a comunidade da marca e principalmente seus franqueados, né? Porque Perfeito. vocês constroem soluções mais rápido, constroem inovações mais rápido, conseguem validar hipóteses, né? Validar caminhos que estão sendo seguidos de desenvolvimento da marca, o que gera valor para todos, né? E o legal também é que educação hoje em dia em franchising não é mais só idiomas, como se não bastasse, como se não fosse importante, né? Hoje em dia no nosso país ainda, né, apesar de ser uma habilidade super importante para o desenvolvimento das empresas, desenvolvimento da economia e para a autonomia das pessoas também, né? Poder dominar um idioma de fato, né? Ainda é menos de 10% da população, né, que tem Menos. fluência em outro idioma, né? Mas além dos idiomas que são tradicionais no franchising, a gente tem treinamento e capacitação, redes de intercâmbio também, escolas profissionalizantes, escolas para desenvolver habilidades cognitivas também, né? Todas essas que desenvolvem a parte toda do sistema nervoso central, de cérebro, né? E que atingem não só as crianças, né? Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais opções também para adultos, né, para jovens adultos, para se desenvolverem, para desenvolver sua carreira, porque, claro, as pessoas estão vivendo mais, né, Bruno? E a gente vai vivendo mais, vai se expondo a diferentes demandas também na nossa carreira, na nossa vida pessoal, Perfeito. de acordo com o mercado, né? Toda essa questão também que as pessoas estão buscando de qualidade de vida também, né? E a própria esse exercício, né, como a gente estava falando do sistema nervoso central e do cérebro, né? Os idiomas, aprender novas habilidades, né? Aprender a tocar um instrumento musical, né? Como que vai saber se tem talento ou não tem, se nunca se expôs a uma aula, né? De É isso violão, de mesmo. bateria, de alguma coisa, que também a gente tem as redes, né, de franquias nessa área, assim. Então, a ideia é justamente a gente conversar sobre todas essas possibilidades e também falar sobre o quanto o mercado vem crescendo, principalmente para quem está olhando para todas as oportunidades que a gente tem nesse nosso país de dimensões continentais. Nós temos vários sotaques, né? Praticamente crescer de um estado para o outro é internacionalizar, né? A linguagem muda, o vocabulário muda, e a gente precisa também ter esse espaço, né, para os nossos franqueados que falam o sotaque de cada lugar, né, que conhecem as pessoas daquele lugar, a cultura, né, aquilo que é importante e conectam isso com o processo de educação. A gente sabe o quanto o contexto é importante em educação, né? Então, como é bom a gente poder ter os franqueados juntos na nossa rede, entendendo como a vida funciona no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, né, no litoral do nosso país, em cada cantinho, em cada cidade, porque ele pode nos dar essa nuance que torna aquele conhecimento, aquela habilidade que a gente vai desenvolver, aquele objeto de aprendizagem muito mais valoroso para quem está se envolvendo, para quem está buscando aquele aprendizado e aquele conhecimento. Perfeito. E tem um ponto, Fabi, que eu acho que é importante, né? Que é uma reflexão que a gente faz há bastante tempo já, e que é o Uhum. começo do livro, né? Que toda franqueadora, no fundo, ela é uma empresa de educação. Porque se você vai comprar Sim. uma franquia de pizza, eles Uhum. vão ter que te ensinar esse processo, né? Te ensinar a operar. Então, é um processo educacional. Então, eu vejo isso, assim, às vezes a gente vai trazer aí alguns fatos ou fakes que acabam batendo, né, alguns mitos que batem justamente no processo como um todo, assim, porque eu lembro, né, eu comecei, a primeira vez que eu tive acesso à franquia foi quando eu morava nos Estados Unidos e que eu era treinado por algumas franqueadoras grandes para replicar esse Uhum. treinamento para as pessoas que não falavam inglês, né, a comunidade Sim. latino-americana, basicamente. E no Uhum. fundo, por mais que eu estivesse ali com o Starbucks, com o Subway, é um processo de educação, né? Sim. Eu aprendi a como operar, então eles me ensinavam esse processo. Então, acho que é uma coisa que é sempre legal as pessoas terem em mente, né? Isso, porque senão fica parecendo que são coisas muito diversas e no fundo não é, né? É. E é isso mesmo, né? A gente se tornou um educador
se tornou um franqueador e se tornou um educador, né? Na mesma Isso. hora, assim. Porque a principal entrega é justamente transferir esse know-how e esse conhecimento. Então, Bruno, vamos dar início ao nosso jogo aqui, o fato ou fake. É um jogo sério e profundo, viu, galera? Mas a gente Uhum. vai levar essa conversa de uma forma mais leve. Eu vou pedir para vocês que vocês fiquem bem atentos aí, interajam com a gente. O Bruno vai trazer a verdade por trás de cada um dos mitos que eu vou citar aqui para vocês, vai trazer alguns exemplos também em relação a isso, e eu vou conectando também com a nossa prática, com a nossa gestão, com o universo do empreendedorismo e do franchise, e vocês fiquem super à vontade de interagir com a gente aí no chat. Eu estou com o chat aberto aqui para não perder vocês de vista como uma boa professora, mas a Paty, o Diego, o Rafa, que estão nos acompanhando também, estão atentos aí para a gente fazer essa interação. Então, vamos começar pelo nosso primeiro fato ou fake aqui. Só quem é da área de educação pode atuar no segmento. Qual é o veredito, Bruno? Uhum. Fato ou Bom, fake? por tudo que a gente levantou de informação, é um dos mais fakes que tem. Eu acho que os grandes. Hoje eu vou te falar pelas minhas redes aqui, né, que eu atuo. Uhum. Os maiores franqueados não vieram da área da educação necessariamente, né? Eu acho que o grande mérito que eles têm nesse processo, e é uma coisa que eu falo muito com todo mundo que quer empreender, independente da área, é o que eu considero a transdisciplinaridade, né? É ele conseguir pegar toda aquela bagagem que ele tinha de outras áreas e conseguir criar uma coisa nova com o que ele aprende com a gente, sabe? Não é usar as coisas de maneira apartada. Eu costumo falar para eles que é colocar algumas lentes, né? Então, por exemplo, eu vou trazer até um exemplo, né, da Rap. Hoje, um dos Uhum. principais franqueados nossos veio da indústria de óleo e gás. Rodrigo Moura tem três operações, na verdade, tem três operações rodando já, tem duas Uhum. montando, e ele está em mais de 15 escolas lá. E ele vem da indústria de óleo e gás, engenheiro, e o que ele conseguiu fazer? Qual é o grande mérito dele? Ele tem a lente do engenheiro com a lente do educador, então ele enxerga as coisas de uma maneira única. E isso que eu acho que é muito Uhum. rico. Então, eu levo muito isso para minha vida, né? Então, sou formado publicitário, depois fiz inteligência de mercado, depois fui fazer ciência de dados. É um Uhum. processo que eu gosto de fazer e eu não me olho daí como um cientista de dados. Eu olho como uma pessoa que entende de ciência de dados, que trabalha com educação, que tem publicidade como formação, e como é que aquilo me traz uma visão única que possa me ajudar nas minhas coisas, sabe? Uhum. Então, eu não tenho dúvida que é fake essa questão, né? É. Eu acho que, lógico, você aderir uma franquia bem estruturada, isso vai te ajudar muito, né? Se você não é da área, eu acho que é a primeira coisa que você tem que buscar. Mas você colocar o seu tempero ali das coisas, da sua bagagem de vida é fundamental para ter sucesso também. Exatamente, porque quando a pessoa quer começar a empreender, né, e decide empreender por meio do franchising, justamente porque o franchising, tu sai na frente, né? A gente já usou esse slogan, né, numa campanha nossa da feira, né? Saia na frente com franquia. Justamente porque tu não precisa desenhar um negócio do zero, né? É um negócio que já foi testado, que já tem um histórico, que já acontece, que já tem uma marca, né? E eu vou aprender tudo que trouxe sucesso para essa marca até aqui, vou colocar isso em prática e a partir daqui, com as minhas leis, como tu deste o exemplo aí do teu franqueado, eu vou contribuir para que essa empresa continue melhorando os seus processos, continue melhorando as suas entregas, as suas soluções, né? Esteja com um ouvido cada vez mais afinado para escutar a comunidade da marca, né? Que é tão importante hoje em dia. Foi justamente pensando nisso também que nós aqui da Ferolab desenvolvemos o nosso canal de franquias, né? A gente entendeu que a gente precisava estar muito próximo da comunidade da marca, em todos os cantos do país. A gente chegou num mix de soluções que atendem a diversos tamanhos de empresa, a todos os segmentos, né? A gente trabalha muito com a questão de soft skills, mas a gente consegue fazer de tudo com a nossa fábrica de conteúdo, tem todo o canal digital, e nós vimos que a melhor forma da gente crescer seria justamente com os franqueados, justamente por isso que tudo isso que tu trouxeste, Bruno, porque cada franqueado, ele já vem dentro dele com o sentimento de owner, de empreendedor, de proprietário, de dono, com esse olhar do dono, né? Com essa sensibilidade do dono também, com aquela coragem para empreender, né? Pé no chão, cara, né? Que está analisando ali, uma pessoa que está analisando os riscos do negócio e justamente escolhe franquia porque não quer estar sozinho, né?
em tudo isso. Então a gente vê isso, né? E quantas histórias a gente conhece do franchise, né? De dona de casa que conseguiu abrir várias operações de um negócio, justamente porque tem essa raiz empreendedora, fica atento e aprende o máximo que pode com a franqueadora e com os demais franqueados da rede, e daí aplica e colhe o seu resultado, né? Eu vi, por exemplo, numa rede de odonto que tem do nosso franchising, uma franqueada, que é uma das maiores da rede hoje, quando ela começou como auxiliar, como faxineira e auxiliar de dentista. Aí ela fez odontologia e depois se tornou franqueada, né? Então, a gente vê que tem muito mais a ver com isso, né? E a franqueadora também está preparada ali para dar o suporte para ensinar. Muito bem, então, não precisa ser da área para ser franqueado de educação, certo? Tem que ter vontade de empreender e Exato. trabalhar de forma colaborativa junto com a sua rede, com o seu franqueador e com os demais colegas franqueados. O outro fato ou fake aqui, Bruno? O retorno é sempre lento em educação. É fato ou fake? Então, essa questão ela é um pouquinho mais complexa, porque eu acho que a gente vai ter pessoas que têm um retorno mais rápido, mais lento, né? Então, Sim. eu Uhum, acredito que tem duas questões aí, né? E do que a gente sim. refletiu no livro, que esse é o primeiro capítulo, inclusive. Uhum. Existem alguns Isso. modelos, e que eu sou super fã, que o pessoal já consegue captar aluno antes de abrir o negócio. E eu acho que na Uhum, Ferolab tem uma, né, essa possibilidade da pessoa já ter ali um network, enfim. uhum, Então, por exemplo, na Vox2U, eles fazem, antes de abrir a unidade, eles já conseguem fazer matrículas. E isso acelera uhum, muito, né, esse processo. Ao mesmo tempo, sim. eu já vi franqueado meu que entra falando, não, eu vou ter 1.000 alunos. E aí eu acho que o nosso papel é tentar trazer o máximo de realismo para eles. Porque às vezes eles vêm Uhum, com essa impressão de que é simples, é fácil. Poxa, se tem 2, 3% dos brasileiros que falam inglês, isso significa que a cada 100, 93, 94, 95 podem ser meus alunos. E não é essa a realidade de fato, sabe? Então, eu acho que trazer dado, trazer insumo para ter um business plan bem desenhado, realista, que seja desafiador, mas que seja algo atingível, é fundamental nesse processo. Então, uhum, eu vejo em várias franquias, unidades minhas que tiveram um retorno muito rápido, mas se a pessoa entra só pensando no retorno rápido também, a chance dela é, ter dificuldade aumenta bastante, sabe? Então, eu acredito sim. que pode ser fake, mas com cuidado, né? Então, é mais parcial aí essa Sim, resposta. exatamente. Até porque, né, Bruno, o próprio mercado onde a franquia vai estar inserida, o próprio franqueado também, né, são variáveis, e o momento também, o contexto econômico, né, o contexto da região onde o franqueado vai ter mais foco, também são variáveis. Então, isso que tu trouxeste, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Qualquer relacionamento, e franchising é relacionamento, né, ele precisa começar com base na confiança e na transparência, né? Então é importante como empresário, quando a gente está olhando para a educação como negócio, a gente fazer análises muito objetivas e um business plan muito pé no chão, assim, né? O planejamento ali do negócio. Então nós aqui na Feralab também temos esse cuidado, né? De desde o início, assim, a gente falar sobre isso. Qual é o histórico, né? Como é que funciona o nosso mercado, é um mercado B2B, né? Tu tem lá a tua reputação, tu tem o teu networking, mas tem um histórico do tempo que leva para uma proposta de educação corporativa ser aprovada dentro de uma organização, existir essa demanda, né? Se falar com as pessoas certas que tomam as decisões, e isso o franqueado precisa tomar conhecimento, né? Aí, quando ele forma uma carteira de clientes, ele começa a ter recorrência, né? Porque os próprios clientes recompram, indicam, né? E a gente também tem produto recorrente, né? E isso muitas franquias de educação também têm algum tipo de produto recorrente, né? Nós temos por exemplo, a nossa plataforma digital, né? Que os planos de plataforma digital, de uma forma geral, são planos de 12 meses, né? Com renovação. Então, isso traz também um pouco mais de robustez para essa carteira aí de clientes do nosso franqueado, né? Olha, a Silvia está aí com a gente, Ah, querida, está ali interagindo com a gente, ó. legal. A Silvia colocou ali para a gente que é importante também a receita recorrente no segmento de educação. Com certeza, Silvia, né? Essa é uma vantagem importante, né? E tanto franqueador quanto franqueado precisam ir maturando as estratégias ali de produtos para tornar isso cada vez mais forte, porque isso dá um lastro ali
de segurança, de resultado para o franqueado à medida que ele vai formando a sua carteira de alunos, a sua carteira de clientes também. A Silvia, pessoal, para quem não conhece, é a nossa presidente da Comissão de Ética e foi coordenadora da Comissão de Educação da ABF, e é também fundadora da The Kids Club, que é uma rede de franquias aí de idiomas para crianças, né? Uma querida, uma amiga nossa também. Bruno, quer acrescentar mais algum ponto nessa parte Não, do acho que é isso. Acho que o retorno? que a É Silvia isso? trouxe super importante, né, nessa questão da É. recorrência, porque são poucos setores que entregam essa recorrência, né, que a gente tem. E eu vejo a Uhum, recorrência não só positiva do ponto de vista financeiro, mas eu, uhum, pelo menos, né, com colégio, por exemplo, eu vejo as crianças todos os dias. Diariamente eu tenho a oportunidade de fazer mais, sabe? De uhum, surpreender, de... Então, eu vejo isso como um grande privilégio nosso do setor, sabe? Da gente estar no dia a dia com clientes. Eu sei que tem uhum, gente que talvez prefira, né, a vendi, a pessoa vai embora. Eu gosto dessa, sabe, dessa recorrência, conhecer os pais, saber da família, entender quais são os sonhos que eles têm para aquelas crianças. Então, isso uhum, faz com que seja, ao mesmo tempo, tenha uma recorrência financeira, mas a gente consiga enxergar o desenvolvimento e o crescimento daquelas pessoas, e eu acho que daí numa parte mais de propósito, de satisfação mesmo, assim, é uma coisa que uhum, não tem preço, sabe? uhum. É, e tu sabe que a gente que atua com educação corporativa no mercado B2B também tem essa visão, sabe, Bruno? Porque para a gente está ali acompanhando o nosso cliente a cada etapa da entrega de um projeto, a cada evolução de engajamento que ele tem na plataforma dele de educação, né, dentro da organização, cada novo participante ali, usuário da empresa que entra, se engaja, gosta, né, dá um retorno positivo, dá um feedback sobre os conteúdos e sobre a experiência, nos dá mais um gás ali também nessa relação e a gente vê o quanto aquilo que a gente está fazendo de fato está muito alinhado com o nosso propósito, está gerando valor para esse cliente, para essa comunidade da marca, né? Vamos ao nosso próximo fato ou fake, que tem a ver com investimento também. Investir em educação é caro demais para começar. Fato ou fake, Bruno? Então, eu acho que assim, a educação ela também permite um range muito grande, né, de tamanhos de investimento, né? Então, eu Sim. acho que aproveitar até que a Silvia está aqui, a Silvia tem um modelo super inteligente, né, com o modelo home base, que ela consegue trabalhar com as escolas, utilizar o espaço das escolas, né, como espaço. Isso permite, eu acho que a pessoa que eventualmente queira experimentar, queira começar, e tenha receio de arriscar financeiramente grandes quantias, existam esses modelos que são modelos super robustos, modelos que dão certo, já estão provados aí, né? Tem o Uhum, exemplo da Silva, tem o Kumon, que também é uma franquia, uma micro franquia, né? E ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, as redes de colégios, agora que a gente está falando de 10 milhões de investimento. Então, eu acredito que uhum, tem a educação ela tem essa característica de conseguir, como, né? Você já trouxe várias vezes, Fabi. A gente tem para criança, tem profissionalizante, tem uhum, esporte. Eu acho que acaba sendo uma questão mais fake, né? Vai depender, porque vai muito do que a pessoa vai buscar e para o que ela espera, né? De retorno, de investimento. uhum, Então, eu acho uhum, que a gente consegue ter um range muito grande e que você vai pegar desde a pessoa que está um microempreendedor ali que está começando uma primeira jornada, até às vezes um grande grupo, um family office, que realmente vê a educação como retorno financeiro e queira montar ali um pool de escolas. Então, eu acredito que vai depender muito. Essa é uma resposta que depende muito de cada um, né? E da busca que uhum. cada um faz. Mas dentro da BF, eu consigo afirmar para você que ele vai conseguir investir ali de 100 mil a 10 milhões, e ele vai achar coisas para, né, boas opções para empreender. Uhum. É, até por menos de 100 mil reais, né, Bruno? O nosso negócio da Ferolab também é micro franquia, né? Ou seja, todo o investimento, pessoal, vocês que estão aqui nos acompanhando, abaixo de 135 mil reais na atualidade, porque esse valor a cada tempo, né, a própria ABF, a sua comissão de micro franquias atualiza esse valor teto de investimento, né? É considerado uma micro franquia. Né? Então, tem vários modelos hoje em dia com menos de 135 mil reais de investimento, mas tudo, né, tem a questão, né, que o Bruno trouxe aí do retorno também ser proporcional ao quanto está investindo, mas dessa forma a gente consegue ser super democrático
né? E aquela pessoa que quer empreender, escolheu o franchise, escolheu educação, consegue ir lá no subsegmento que mais chama a sua atenção e ainda com o seu valor que tem para investir, né? E a sua energia, consegue escolher um bom negócio. E dessa forma a gente reduz bastante barreira de entrada aí para quem quer empreender com educação. Muito bom, Bruno. E Bruno, me conta um pouco aqui sobre essa outra afirmação. O mercado está saturado. Isso é fato ou é fake quando a gente fala de negócio de educação? Bom, você trouxe um pouquinho do contexto de Brasil, né? Então, quando Uhum, a gente vê e compara com os Estados Unidos, a gente vê o quanto que a gente ainda consegue crescer aqui no Brasil, né? É, então, acho que foi em 2017, né? A Silvia que me apresentou essa pesquisa depois de um tempo. No grupo ali de educação da BF foi feito um trabalho com a McKinsey, se não me engano, para ver, por exemplo, o uhum. tamanho do universo das escolas de idiomas mesmo, né? Porque, a Nilson, boa, obrigado, você ainda bem que a Silvia Isso. está aqui. E pelos estudos lá, a gente teria ali uns 30 milhões de brasileiros que ou fazem inglês, ou têm interesse de fazer no próximo ano, ou já fizeram. Quando a gente pega Uhum, quem já fez e quem faz, a gente vai ter bem menos da metade disso. Então existe muito mercado, mas eu acho que o segredo está no que você falou, Fabi. Um bom estudo, entender onde que estão as oportunidades. Eu acredito que a gente uhum, teve esse boom, por exemplo, com as próprias escolas de inglês, que a gente começou a botar em muitos lugares com essa ideia de que, nossa, se tem poucas pessoas que falam inglês, o mercado é muito grande, mas são poucos por algumas razões comportamentais também, né? Então, essa própria uhum, pesquisa mostrou para gente que até os 34 anos de idade as pessoas buscam cursos de inglês, que elas estão olhando ali uma transformação de vida. Passou os 34, ela já cai muito essa demanda, né? uhum, Então, eu acho que ter essa visão clara de quem que é o seu mercado, acho que é a primeira coisa, né? Porque não pode ser uhum. tudo para todo mundo. Então, quem que é o Sim. seu mercado? Qual que é o tamanho disso? Quanto daquele share você vai precisar eventualmente para conseguir ter uma operação rentável é fundamental. Por exemplo, quando a gente vai montar um colégio nosso, o Brasil-Canadá, a gente precisa ter ali, num raio de até 5 quilômetros, 20 mil crianças de classe AB. Porque a gente vai tentar Uhum, pegar 1% do share, porque são 200 alunos que a gente busca ali de meta. Então a gente olha para uhum, tudo isso. E às vezes aparece uma pessoa, não, mas aqui eu conheço. E a gente tem que ponderar muito a capacidade que aquele mercado tem, de fato, de suprir a demanda do que a gente está buscando, né? Então eu acredito uhum. que tenha muito mercado no Brasil, há muito, mas que a gente precisa tomar cuidado nessa escolha, né? Sim, e por isso que é importante, né, quem quer se tornar um franqueado, quer crescer como franqueado, também fazer o seu plano de negócio, assim, né? O que que eu enxergo no ambiente onde eu quero abrir o meu negócio, mesmo que seja um negócio home-based, né? Com que networking eu vou trabalhar, com que mercado eu vou trabalhar, né? O que que eu vejo de possibilidades, o que que eu vejo de demandas que existem e oportunidades nessa região, nesse networking que eu quero atuar para conseguir ter essa conversa de empresário para empresário com as marcas que ele for se interessando, né? Porque ele vai primeiro olhar para marcas ou porque elas são mais conhecidas, ou porque ele já tem um relacionamento, ou porque desperta interesse, ou porque ele viu alguns dados e números que podem ser interessantes como negócio. Mas depois é importante que essa conversa se torne mais objetiva, né? E que traga cada vez mais para o pé no chão. Inclusive, esse candidato a franqueado, ele deve conversar com os franqueados que já existem na rede também, com as referências que estão ali, né? E que vivem a realidade do negócio também, para que ele possa tomar uma boa decisão, né? Porque tem que fechar em relação à objetividade do negócio, tem que fechar em relação à questão cultural também, né, Bruno? Assim, da marca, com aquela região, ou com aquele networking, e com o próprio franqueado, né? Perfeito. Valores e tudo, né? Tem Então, uma são muitos coisa, pontos aí. tem um negócio que eu Pode falo, falar. Fabi, tava falando com o Beno esses dias até disso. Que Sim. eu sempre recomendo que os franqueados, os interessados conversem com os franqueados. Em educação, eu tenho Uhum. uma outra recomendação além dessa que precisa, que é Sim. pedir para conversar com ex-alunos também. O que me fez, por exemplo, entrar no Ah, boa. Brasil-Canadá e ter certeza do que eu estava entrando, é quando você tem 25 anos, né, o Brasil-Canadá, é quando você Uhum. conversa com um ex-aluno que os filhos estão estudando na escola. Você fala, poxa, Uhum. né, formou a pessoa confia tanto a ponto disso, né?
Uhum, Então, acho que vale muito a pena, porque como a educação às vezes ela é meio intangível, você tangibilizar isso através de um case real, de você conversar com uma pessoa que experimentou, que vivenciou aquilo tudo, te dá uma visão muito mais uhum, clara de qual que é o produto final, sabe? sim. Muito boa essa dica que tu deste, Bruno, porque às vezes a marca está começando, né? Não tem muitos franqueados, como a gente aqui na Farol, a gente Exato. está começando a nossa avenida de franchising, né? Então, poder orientar a pessoa, né? Dar como referência quem trabalha com a marca, quem já é cliente, né? Isso. Quem recompra, né? Quem tem recorrência como cliente, é bem importante. E é interessante isso que tu colocasse, porque os nossos primeiros franqueados, de alguma forma, têm uma relação com a gente aqui na marca. Isso acontece muito com marcas que estão começando, né? Outro dia eu estava conversando com o Lohan da Milk Moo, por exemplo, né? Que está aí com 800 franquias de milkshake, né? Ele começou há poucos anos atrás e as primeiras 100 franquias dele, todas foram de relacionamento dele, Perfeito. assim, ou indicação de alguém do relacionamento, né? Então, a importância disso, porque justamente é aquilo que a gente estava falando no início, né? É uma relação que vai se formar ali e a base dessa relação é confiança e transparência, né? Então, muitas vezes no início acontece muito isso, né? Então, quanto mais a gente dá esse tipo de ferramenta para esse candidato que está ali entendendo onde ele está pisando para tomar a melhor decisão, né? Melhor. Muito bom. Então, aqui, ó, eu tenho mais um fato ou fake aqui para nós. Educação, Bruno, é só para criança e jovem. Eu acho que isso é, é um dos maiores fakes também, porque né, eu acho que, principalmente agora, de Uhum, 10 anos para cá, vai, a sim. tendência é que a gente tenha várias carreiras na nossa vida, né? Eu mesmo já tive que me reinventar várias vezes. Eu Uhum, lembro que quando eu era mais novo, eu escutava, essa pessoa já tinha terminado os estudos, né? Tinha muito isso. sim. Que basicamente era se ela tinha feito, sei lá, até a faculdade. E hoje não faz mais o menor Uhum, sentido, né? Eu acho que se a gente sim. não se enxergar e não ter motivação de aprender coisas novas, reconstruir, desconstruir, como eu falei, e adicionando novas lentes para nossa vida, a gente fica obsoleto muito rápido, né? Uhum, Então, quando a gente olha isso para essa questão de educação é mais para criança e jovem, eu acho que é uma visão muito antiga, né, de que a gente uhum, formava a pessoa, ela ia ter uma carreira, ia ficar naquela carreira por 30, 40 anos. E hoje, por exemplo, meu filho tem 1 ano e meio, né? Eu vejo a escola que eu quero montar para ele, por isso que eu estou sempre muito envolvido, não é ensinar para ele o que vai ser, olha, ele vai ser um engenheiro, é assim, é a capacidade dele se adaptar a várias mudanças que ele vai ter na vida dele. Então, ele tem um repertório cultural e um prazer em aprender coisa nova que faça com que ele consiga ter essa capacidade de se reinventar, né, constantemente. uhum, Então, eu acho que um dos nossos grandes papéis como escola é trazer esse prazer do aprender, né? Da curiosidade, para que não fique com essa ideia de que, quando você é criança e adolescente, você faz, como se fosse uma fase mais difícil da vida, que é chata, que você não pode escolher, e muito pelo contrário, né? Eu acho que hoje a quantidade de marcas que a gente tem, como você falou, a gente tem escola de música, é, escola dessa parte neurocognitiva, a gente tem muita coisa acontecendo. Tem uma rap, por exemplo, que trabalha com programação, educação financeira, comunicação oratória. Então, acho que hoje a gente consegue fazer com que a criança seja uma curiosa e que ela busque coisas que para ela façam sentido, que antes ele não tinha muito, né? Eu não tive muito essa opção. Eu tinha que fazer, ó, vai para a escola, vai para o inglês. Na minha época não tinha isso. Poxa, mas eu tenho vontade de fazer tal coisa e existia uma escola para isso, né? Então, eu uhum, acredito que cada vez mais, né, a gente vai ter franquias e empresas que trabalhem esse lifelong learning, né, uhum. para ajudar as pessoas nessas transições de vida, né, que são várias transições que a gente vai ter. Exatamente, Bruno. E a gente vê cada vez mais isso acontecendo e as pessoas vivendo também cada vez mais, né? Além de estar com mais flexibilidade, mudando de carreira, também vivendo cada vez mais, e a gente passando por novos desafios todos os dias, numa velocidade muito maior do que antigamente também, né? Que a gente podia ter mais tempo para desenvolver uma resiliência, desenvolver um pensamento crítico, desenvolver uma habilidade, né? Agora tem que ser tudo mais rápido, isso exige mais habilidade da gente de aprender,
vontade também, né? Motivação, entender a importância disso, né? E nós aqui na Ferolab, por exemplo, como a gente trabalha com educação corporativa e muito com soft skills também, a gente justamente está vivendo isso junto com o mercado, né, junto com o mundo, essa necessidade que tem hoje em dia de fazer, por exemplo, todo um trabalho numa organização sobre pensamento crítico, né, sobre como grandes líderes, né, os líderes da organização devem pactuar, né, devem aprender a escutar também o time, né, porque também o modelo de gestão também vai se modificando com o tempo, o quanto a gente pode aprender uns com os outros também, né? Porque agora também não existe mais esse lugar fixo, né? Independente da idade ou da experiência ou da, da motivação de cada um, né? De quem aprende, de quem ensina, né? É uma via É constante isso aí. de muitos lados, né? Assim, então, acho que isso abre muito esse mercado todo de educação, né? A gente vai agora, Bruno, para o nosso último fato ou fake, e quem tiver curioso de saber todos os fatos ou fakes, vai lá no livro, no 21 Mitos, e também fica aí até o final para participar do sorteio do livro. O Bruno já me falou que se tiver mais gente querendo o livro, ele consegue mais livros para a gente, mas de um livro eu já garanti aqui para a gente fazer esse sorteio também, né? Então, Bruno, me conta um pouquinho aqui, que o pessoal também tem essa coisa assim de que franquia de educação corporativa depende mais de um vendedor estrela, olha eu falando aqui, né, eu estrela, Uhum. de um vendedor estrela do que do negócio em si. Conta um pouco, isso é fato ou fake? Bom, acredito que seja fake também, né, Fabi? Porque eu vejo muito assim, eu acabo hoje sendo, né, um consumidor desse tipo de produto, né, do modelo de educação corporativa. E para mim tem muito mais a ver com relação, com networking, com confiança, do que com Uhum, vendedor estrela mesmo, assim, né? Eu acho que, lógico sim. que você tem bons vendedores sempre vão te ajudar. Mas eu Uhum, acredito que, pelo menos para mim, né, a qualidade do conteúdo, as pessoas que estão por trás, eu acho que a legitimidade do tempo escasso que a gente tem, que a gente vai empreender em alguma coisa, é o que realmente faz a diferença, assim. Então, eu acredito uhum, que quando a gente pensa numa franquia de educação corporativa, a gente está muito uhum, mais olhando para a geração de valor que aquela trilha, enfim, que aquele processo de aprendizado vai te gerar, do que de fato de um processo comercial muito redondinho, sabe? Então, uhum, e muitas vezes eu acho que esse é um problema, porque a gente deposita muito nossas esperanças e a parte comercial no vendedor. E eu escuto muito gente de educação falar que eu não sou um bom vendedor, e eles são muito bons vendedores. Só que tem sim. aquela ideia do vendedor pejorativo, porque eu pego, por exemplo, franqueados meus que falam que não são bons vendedores, e eles explicam de uma maneira tão boa que você não precisa. Você está fazendo um processo de venda, né? Nessa explicação. A pessoa está Uhum, se convencendo do que você está falando, ela vê a paixão que você fala. Então, eu acredito que tenha muito isso, assim, talvez em educação, como né, teve um dos mitos aí que é que educação, propósito e rentabilidade não estão na mesma frase, sim. como se Aham, você não pudesse ganhar dinheiro com educação. E muito pelo contrário, o tamanho do impacto que a gente traz na vida das pessoas faz com que a gente tenha essa capacidade de cobrar. Então, eu claro. acredito que nessa parte corporativa ainda, Fabi, porque a gente está falando aí de transição de vida, né? Uhum, Às vezes a pessoa vê só como um curso e tal, mas eu acho que eu vejo sempre como um recomeço ou um impulsionamento, uhum, e, e eu acho que o mercado tem enxergado dessa forma. Então, não necessariamente vai ser um vendedor que vai fazer com que essa franquia tenha sucesso, mas muito os cases das coisas que existem, essa proposta de valor, o resultado uhum. final, como eu falei, né, dos alunos aí que já participaram. Eu acredito que vamos Sim. mais nessa linha, né? Exatamente. E muitas vezes, né, Bruno, nessa relação, o franqueador também, né, na questão de transferir know-how, ele traz essa metodologia do que já deu certo até o momento, né? Ele mostra o quanto tu pode instrumentalizar e aproveitar o propósito real que a educação te traz, né? E que gera valor.
para tudo que está sendo ali demonstrado, né? Num processo de venda muito consultivo, que é isso que tu falaste, né? A pessoa é tão apaixonada por aquela ali, ela acredita tanto naquelas soluções e conhece tão a fundo, né? Que ele consegue mostrar e conectar com o contexto do cliente, né? Seja um aluno, uma criança, uma família, um adulto, seja uma empresa, né? No Perfeito. caso nosso de educação corporativa, né? A gente conectar de forma assertiva e muitas vezes também essa coisa do pejorativo do comercial, eles acham porque eu não sou muito falante, eu não sou muito assim, eu sou meio tímido, mas às vezes a venda consultiva é muito mais a escuta do que a Exatamente. fala, né, Bruno? É saber fazer boas perguntas, mostrar o interesse no contexto e na vida da pessoa e daquela empresa, e dessa forma ser muito mais assertivo naquilo que está oferecendo e trazendo de solução, né? Eu acho que você falou que para mim é o mais importante, é você realmente se interessar pela pessoa, sabe? Escutar, Uhum, entender e ver, né? sim, Porque eu, em algumas vezes aqui, principalmente em venda de franquia, que falei, eu acho que talvez seja melhor você buscar uma franquia de tal segmento, sabe? Porque sim, é aquele negócio, não é para todo mundo, né? Então, eu acho que ter esse interesse real de ajudar a pessoa naquilo que ela está buscando, e às vezes vai ser de ser um outro caminho que não é o que a gente tem, eu acho que é fundamental. Eu gosto muito daquela ideia da escutatória, né, Fabi, do Rubem Alves, assim, que a gente é muito bom de oratória, a gente é muito ruim para ouvir, assim, então, sim. e eu acho que o grande negócio de você fazer parte de uma rede, para mim, franquia, o legal, quando meus amigos me perguntam, eu tenho tal coisa, quero abrir franquia, você acha que vale a pena? E aí eu tento entender, né, e sondar o porquê que ele quer abrir franquia. Se para ele Uhum, não for o prazer de estar fazendo parte de uma rede maior, com pessoas que vão ajudar ele a desenvolver os produtos, os serviços, não faz sentido, sabe? Se ele só está olhando por uhum, causa do dinheiro. Então, para mim é muito legal isso, e eu, em todas as franqueadoras que eu me envolvo, a primeira coisa que eu faço é ir conversar com todos os franqueados, conversar com o aluno, porque esse é um processo muito legal e que a gente resolve 80% dos nossos problemas, de escutar, né? E de sim. parar de achar que a gente sabe tudo e que o que a gente faz há tanto tempo já está certo. Então, eu acredito que isso que você trouxe é o mais importante, sabe? Se interessar, escutar, e desenvolver um plano que faça sentido para a pessoa dentro daquilo que a gente faz. Uhum. Excelente, Bruno. E quem está aqui nos escutando, o Vinícius Piqueto, que é um grande mestre nosso, grande líder nosso aqui da House of Brains, e agora acabou de nos dar todo um desenvolvimento aqui de presente, que foi o nosso programa de desenvolvimento de líderes aqui desse ano. Ele teve muito presente com a gente, está sempre reforçando essa questão da escuta, Bruno. E isso é tão importante que dentro dos nossos workshops, aqui dentro dos nossos trabalhos aqui de educação corporativa, é uma das maiores demandas que a gente tem, sabe? Dentro do desenvolvimento de liderança, é justamente a questão da comunicação e dentro da comunicação a questão da escuta, né? Porque de uma forma geral, se eu cheguei até onde eu cheguei como líder ou tendo a oportunidade de me tornar líder pela primeira vez, é porque de alguma forma eu me comunico bem, né? Mas o quanto eu escuto, né? Isso Porque aí. quanto mais a gente vai liderando, né, e vai tendo maturidade, a gente vai lidando também com desafios mais complexos, né? E a gente não tem resposta para tudo, né? Então, é melhor escutar para pensar bem, né? E saber tomar a melhor decisão ali com as pessoas e também ajudar o nosso cliente aí, o nosso aluno a tomar a melhor decisão, né? A gente está indo para o final, Bruno, infelizmente, porque tá linda Que essa pena. conversa, estou amando. Ainda bem que a gente é amigo e eu pelo menos vou poder conversar com o Bruno ainda muitas vezes, né? É isso Certo? aí. Então, assim, é uma pergunta de ouro, né? Tanto para ti quanto para quem está nos escutando, qual é o mito que não pode entrar na tua vida como empreendedor ou na operação de franquias que tu pretende abrir, quem está aí nos escutando, né? Ou quem trabalha Eu- como franqueador? Ó, e eu entrei no franchising através de um mito. A gente demorou, na Olha, verdade, porque, né, meus pais têm a escola, né, o Centro Britânico, a gente vendeu em 2023, mas eles demoraram mais de 40 anos para abrir franquia, porque na cabeça deles, e eles me falavam isso, que franquia de escola não tinha qualidade. É muito olha, louco, né? sim, E então eu lembro, eu cresci assim, né? Meu pai falava aquela ali, ó, é franquia, isso aí não é bom não. O cara não sabe nada, o cara não é da área, sabe? Muita coisa assim.
E a Sim, provocação que eu fiz para eles quando eu voltei dos Estados Unidos foi: por que que a gente não cria então uma que tenha qualidade? Já que ninguém tem qualidade, por que que a gente não faz uma que tenha, né? E a gente sim. foi aprendendo com o tempo, e poxa, depois de entrar na BF, o tamanho da qualidade que tem as franqueadoras de educação, sabe? Porque o que é Uhum, feito é muito difícil, né? A educação ela é muito complexa, né? Então, para mim, esse talvez seja o maior fake. Eu ainda escuto às vezes assim, o pessoal fala: ah, mas a hora que franquear vai perder qualidade, né? Eu falo: cara, na minha cabeça vai ganhar. Se você escolher as pessoas certas para estarem com você, se tiver uma rede forte, como o André comentou aí, né? uhum. O grande ativo de uma franqueadora são seus franqueados, você só tem a ganhar, né? Algumas coisas que eu li do McDonald's, mas pelo que eu entendo, o Big Mac foi criado por um franqueado, o McFish foi. Isso. Então, se você não tem essa capacidade, esse poder da rede, você fica ali como uma escola, uma coisa meio isolada, né? Então, eu Uhum, acredito que esse, para mim, tenha sido o maior mito e foi um pouco do porquê que eu quis escrever essas coisas. Porque eu falei, como eu acreditava muito nisso, minha família, quantas uhum, pessoas não acreditam, né? E a gente tem agora um exemplo super bacana, que é a cultura inglesa, que entrou para o universo uhum. de franquia, né? Começou a franquear, tá na Sim. ABF. Agora o seu LEP. Então, várias marcas de idiomas, principalmente super consolidadas, que até então se pegavam um pouco nisso, né? Nessa bandeira de a gente não é franquia, agora entenderam, né, que dá para fazer. E se você fizer com Uhum. seriedade, você não perde qualidade, muito pelo contrário, você ganha mais pessoas pensando, mais alunos na ponta, como você falou, nessa diversidade, trazendo para a gente uma visão mais rica do que é o Brasil, para a gente conseguir melhorar. Então, para mim, esse é o grande mito assim de franquia que eu aprendi na prática, né? Excelente, Bruno. Assim, isso me faz conectar muito aqui com a nossa história aqui da Fero, né? A gente vem há mais de 5 anos maturando o nosso canal de franquias. A gente lançou isso agora em junho, né? As nossas franquias durante o evento CBTD aqui em São Paulo. Estamos com os nossos dois primeiros franqueados já aí atuando, já mais dois para assinar o contrato, né? A gente tem o Maurício Duran, que foi nosso primeiro franqueado de Campinas, agora o João e a Biba, que são nossos primeiros franqueados lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, né? E são pessoas que vieram e eu tenho certeza que vão fazer história aqui dentro da Ferolab, né? Porque eles têm uma experiência muito interessante, têm experiências diferentes, diversas, né? Que vão contribuir muito aqui com a nossa inovação, com a nossa entrega e com uma conexão cada vez mais verdadeira e mais profunda também com a nossa comunidade da marca e com os nossos clientes. Falando o sotaque local, né? Eu que sou gaúcha, vocês já me viram aqui durante a live, né? Tomando chimarrão. A gente sabe isso, né? O quanto tem, às vezes, uma fruta no nosso país, né? Parece que tu está falando outra língua, porque ela, né? Tipo bergamota lá no sul, né? Mexerica num lugar, tangerina no outro, né? Então, como isso faz diferença, né? Tu ir conversar com alguém que fala a mesma língua ou que sabe traduzir aquilo que está sendo dito por aquela marca e mostrar o quanto as coisas se conectam. Pati, a gente tem aí o nosso sorteio, né, do livro, certo? Isso. Pessoal, depois essa nossa webinar aqui vai estar gravado, como a gente falou lá desde o início, disponível no nosso YouTube, também nas nossas redes sociais. E a gente também pode deixar aí o nosso link, né, Paty, para quem quiser conversar comigo, assim, sobre o nosso projeto aí de franquias, ou sobre franquias de uma forma geral, também eu estou à disposição. Vocês podem entrar direto no meu link Calendly e agendar, ou pegar o meu WhatsApp, que vai estar aí no final também, num QR Code. Bruno, fica super à vontade também, se quiser deixar algum contato para o pessoal aí no chat, se quiser entrar em contato. Paty, contigo. Legal. Enfim, eu fiquei super envolvida aqui com esse fato ou fake, achei muito bacana. E eu quero fazer uma sugestão agora para o sorteio. Assim, Fale. nem todas as pessoas que se inscreveram vieram, Aham. e eu sugiro a gente fazer o sorteio mesmo que elas não tenham vindo, porque se elas forem sorteadas, pode ser uma oportunidade até para elas se Sim, aprofundarem e aumentarem o interesse nesse assunto muito aqui bom. que foi muito legal, que é muito legal, Excelente. né? Eu acho boa ideia, Então, Pati. E como a gente tem ótimo. dois livros, sabe o que a gente pode fazer? Tu pode sortear um aqui para quem está aqui e outro para a lista como um todo, né?
Pode ser, mas aí vocês vão ter que me esperar fazer uma segunda lista, escrever essa segunda lista só com as Sim. pessoas que estão aqui. Tá bom, Vati, tá bom. Eu tô complicando a tua vida ao vivo. Deixa eu ver aqui aqui achar aqui Muito bem. a lista aqui dos sorteados. Então, eu compartilhei a tela. Queria saber se vocês estão visualizando aqui a tela do sorteio. Estamos visualizando e tem muitos nomes ali. Tá bom, então eu Vai vou lá. dar início ao sorteio. Muito bem. Quem foi sorteada foi a Ei, Heloísa Mara Cueva Trincanato. Então, a Heloísa não está muito aqui bem. e ela Não vai está receber aqui. uma não está, vai receber uma mensagem nossa, dizendo que ela, com essa boa notícia, que ela foi Muito bom. sorteada. Muito bom, Paty. E muito merecido, porque a Heloísa vai ser nossa franqueada de Barueri. Ah, olha Ela me deu só! sim essa semana. Não E ela existem também. coincidências, então, viu? Não existem coincidências, é merecimento. Deus está Ah. vendo, né? Ah, Ah, então, então, aqui, enquanto eu monto a segunda listinha, vocês tá. continuem conversando e em 1 minuto a gente faz o segundo sorteio. Ótimo, Paty, obrigada. A gente já está indo para o nosso encerramento aqui. Bruno, palavras finais tuas aí para a gente fechar aqui a nossa conversa. Bom, primeiro agradecer, Fabi, o convite. É, reforço aí para quem, para quem tiver interesse aí nos outros mitos, pode procurar a gente aí para, né, para conversas, enfim, para os livros. E quem realmente está interessado em abrir uma franquia, né, que tá pensando, eu acho que a gente está vivendo um momento que muito propício assim para isso, sabe? Eu acredito que, principalmente falando de Aferolab, vocês estão entrando num momento que eu acho que é um momento de turning point assim de mercado, porque cada vez mais a gente até teve uma conversa aqui prévia, né, ao nosso bate-papo da importância de todas as empresas, né? Eu acho que até então as empresas não utilizavam tanto desses recursos, né? Nem as pessoas individualmente. Eu acho que a gente está no momento que cada vez mais as empresas vão precisar desse apoio, sabe? Então, Uhum, eu acredito que seja um momento muito bom. Como você falou, acho que principalmente quem entra nesse início, né? Os dois franqueados que vocês estão tendo, eu não tenho dúvida que eles são muito visionários aí, né? Então, entrando num momento, é o melhor momento. Depois que tem muitos, né? E eu acho que isso acontece muito no Brasil. As pessoas, elas acabam empreendendo com coisas que elas veem muito na rua. E se elas veem muito, às vezes quer dizer que já está meio saturado o mercado, né? Eu lembro que tiveram algumas modas aí no franchising. E um amigo meu mesmo, depois de uns 3, 4 anos, que tinham fechado quase todas as lojas daquele tipo, ele estava abrindo uma. Eu falei, cara. Eu acho que não, se eu fosse você, eu não faria isso, né? Porque você não deu muito certo. Falou, não, mas quando eu comprei lá atrás já tinha tantas. Enfim, eu acho que quem consegue enxergar e tá nesse processo com a Ferrolab aí de namoro, eu não tenho dúvida que é um bom negócio, né? E que a demanda é gigantesca, né? Então, acho que uhum, trabalhando direitinho, fazendo os estudos que a gente comentou, tudo aqui, eu não tenho dúvida uhum. que muita gente vai ter muito sucesso com vocês aí. Então, fico muito feliz de fazer parte aqui nesse início. Saber que E, em dois aí eu vou acompanhar muito de perto aí o crescimento de vocês. Eba, muito obrigada, Bruno. E eu conto contigo mesmo, porque como eu falei no início, o franchising é colaborativo, e cada novo desafio aqui ou insight que eu tiver, pode ter certeza, o Bruno é um dos amigos que eu vou trocar ideia aí para a gente fazer uma entrega de cada vez mais valor para a comunidade da nossa marca aqui da Ferolab. Franquia de educação, Bruno, como tu mesmo colocaste, elas não são atalhos, né? Elas são arquiteturas de aprendizagem em rede, elas combinam método, governança, sotaque local, elas constroem impacto, né? A gente fala muito sobre impacto aqui, né? Porque a educação realmente ela constrói as pessoas, e se ela constrói gente, se ela faz parte daquilo que as pessoas vão se desenvolvendo, imagina o impacto que elas fazem numa comunidade inteira, né? Então, eu quero te agradecer muito pela tua generosidade, pelo teu tempo, pela tua dedicação, né? De estar aqui com a gente, e não só estar aqui, né, pessoal? Eu incomodei o Bruno tantas vezes antes de chegar nesse momento
preparando para que fosse um momento muito leve e ao mesmo tempo profundo aqui para todos nós. A Paty está com a lista pronta para o nosso segundo sorteio e depois do sorteio a gente se despede. Vamos lá. Paty. Então vamos lá, momento do rufar dos tambores. Ê! Vamos lá. Aqui temos a nossa segunda lista e Tô vamos aqui com o livro. sortear. Sortear. Quem Tan, será? tan, 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 tan. Rafa! É Rafa! você, Rafa! Muito Aplausos, bom, muito Rafa! bom. O Rafa é um querido aqui do nosso time, a Ferolab, e merece muito, porque ele aguenta a gente pedindo, Rafa, minha internet, Rafa, o computador, estava aqui de manhã cedo comigo, eu incomodando ele já. Muito bom, Rafa, aproveita muito, o Rafa está sempre se desenvolvendo, e ó, Bruno, Rafa que é o nosso líder da banda House of Bands. Sim, nós temos uma banda aqui também. Além de tudo, ele é uma estrela musical e uma liderança da banda. Muito bom. Obrigada, parabéns, Rafa, parabéns a Heloísa, que ganhou também o nosso livro, né? E a todos vocês aqui que estão conosco, muito obrigada por estarem aqui com a gente também. Pati, Leide, muito obrigada pela sua condução. Diego, muito obrigada por estar nos acompanhando aí, nos dando todo o suporte. Bruno, sem palavras por tudo, por todas as iniciativas que tu já tomou, por todos os insights que tu já me gerou, todos os aprendizados, todo o trabalho que tu faz voluntário na nossa associação também lá na BF e por esse tempo dedicado aqui. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Foi um prazer. Até mais, Boa gente. noite. Até mais. Obrigada, boa Boa noite. noite. Boa Parabéns noite a todos. também. Tchau. Obrigada.